falando ainda sobre escola, eu coloquei o Yuri, enquanto ele não estava em terapias, eu coloquei ele na escola o dia todo, né? O dia todo. Por quê? No começo, né? No começo ele ia meio turno. E esse outro turno que ele ficava em casa, e a gente tinha mudado de apartamento, a gente estava passando por várias questões novas que estavam deixando ele muito, muito estressado, muitos comportamentos vieram por conta de mudança de escola, mudança de rotina, né? Saiu das terapias, né? Mudança de rotina, mudança de cidade, mudança de apartamento, né? Muita coisa mudou na vida dele, né? E aí eu acabei, por conta disso, colocando ele o dia todo na escola, porque nessa época que ele ficou sem as terapias, né? Essa escola, perto de casa e tudo mais, noutra cidade, uma escola sem atendente terapêutico para ele, na época, e sem terapia, né? O que eu consegui, eu, mãe, né? Como atendente terapêutico que sou, né? Marido que é musicoterapeuta, né? Que na época era meu namorado, musicoterapeuta, a gente fez o máximo que a gente pôde em casa, mas acabamos entendendo que era melhor, ao invés de ele ficar em casa confinado, que ele ficasse esse turno que ele não estava indo também na escola. Enquanto eu lutava pelas terapias e buscava com que ele conseguisse voltar pelas terapias, né? Judicialmente. E aí, esse ano de 2024 aconteceu e a gente tem... O Yuri tá em terapia novamente. Que bom, é isso, tá bom? Mas, e a escola do Yuri esse ano é uma escola, assim, ó, que eu digo que é um presente de Deus pra nós, né? Eu amo a escolinha do Yuri, amo. Pra vocês entenderem, não é uma escola que é particular, tá? Eu optei em colocar o Yuri numa vaga pública, né? Numa escolinha. É pré-escola, né? Que chama. Optei em colocar ele numa escola que é, assim, uma vaga pública. E com esse valor de dinheiro que eu botaria em uma escola, contratei um AT, né? Que é da mesma clínica, né? Do mesmo que o Yuri faz terapias, né? Como eu expliquei pra vocês, desde o início do ano, o Yuri tem fono, TO, psicóloga, né? E psicomotricidade. O que mais? É isso, né? E tá com uma Nutri também. Tá bom. E tudo bem, e aí na escola com atendência terapêutica. Mas vamos falar da escola, né? Então, essa semana, gente, eu tive uma reunião, né, na escolinha. O ano que vem o Yuri vai começar no ensino fundamental. E eu, como mãe, né, e não sei como é que tá aí vocês também, mas eu tô bastante preocupada aí, né, com... E a gente fica, né, preocupado. Será que vai... Como é que vai ser, né, o ensino fundamental? A escolinha fez essa reunião, por quê? Porque eles têm algumas crianças que são autistas, né? E também, claro, as outras crianças também têm as suas questões, né? Também vão para o ensino fundamental ano que vem e também precisam ser preparadas. E a escola tá com essa... Claro, vem aí ao ano todo preparando as crianças com habilidades e desenvolvendo comportamentos para que o ano que vem vá para o ensino fundamental, para preparar essas crianças, né? Então, assim, com as crianças que são autistas, é óbvio que não seria diferente, né? Então tá todo mundo junto no mesmo caminho, né? E a escolinha tem esse cuidado, esse planejamento desses últimos meses do ano, né, letivo, preparar as crianças mais ainda, focar mais ainda nesses comportamentos e criar estratégias e planejar aí com que as crianças adquiram esses comportamentos que precisa, né? E e essas habilidades, né? De desenvolver mais habilidades para que diminuam aí as questões para o ano que vem. Diminuam, né, gente? Porque as crianças não vão estar prontas, né? Totalmente prontas. E aí vem férias também, né? Só que nós, mães e crianças autistas, eu, mãe, né? Sei que eu já tenho que preparar o Yuri para o ano que vem, para o ensino fundamental, porque eu vejo, e também
a equipe multidisciplinar dele e também as professoras, que tem muito trabalho aí para desenvolver no Yuri, muitas questões ainda que precisam ser realizadas nele. Esse ano ele está com CAA, né? Que é a comunicação aumentada, né? A gente usa um comunicador, né? Um tablet, e está funcionando muito bem. Então, as questões de comunicação vêm diminuindo, né? Ele consegue se comunicar melhor e a gente precisa melhorar ainda mais, né? Então, essa live é basicamente sobre a escola, sobre o ensino fundamental, que vai ser o ano que vem que ele vai ir, né? Se a sua criança não vai para o ensino fundamental, mas vai numa escola, né? Ou vai ir, ou nunca foi e vai ir o ano que vem, ou já vai, né? Então, a gente sabe que um dos problemas maiores, as maiores questões que a gente tem aqui no Brasil é a escola, né? É ali que o bicho pega, digamos assim, né? É ali que aquelas habilidades que a criança tem, o desenvolvimento dela é colocado à prova, naquele ambiente, né? É o primeiro ambiente social, é ali onde a criança vai se socializar e vai estar, né? Tipo assim, qual que é a maior preocupação da gente? Desculpem que eu tô com um pouquinho de tosse hoje. É a maior preocupação, né? Nossos filhos, né? Porque a gente precisa preparar eles para ir para a escola, né? Se a sua criança não vai na terapia, mesmo assim você não tem escolha, você vai ter que preparar seu filho para a escola. Então a gente não tem muita escolha, a gente precisa preparar ele para a escola para quê? Para diminuir as questões que vem tendo aí, né? Muita coisa acontece na escola. Diminuir nossas preocupações, diminuir o estresse, né? Para que nossos filhos fiquem melhor lá, para que eles estejam melhor preparados para estar lá. Então vamos sim buscar estratégias, porque eu tenho essa preocupação muito grande. Eu quero preparar agora. Daqui para frente, eu tô estudando e tô buscando estratégia para que o Yuri vá para a escola e que vá para o ensino fundamental. Uma escola maior, uma escola diferente, né? Pessoas diferentes. Porque na escola que o Yuri vai, não tem... Então, assim, talvez você não tenha essas questões que o Yuri... Seu filho não vai ter essas questões que o Yuri tem. Por exemplo, ele vai mudar de escola. O Yuri vai mudar de escola. Totalmente. Porque a escolinha que o Yuri vai, ela é só pra escola. Ela não tem ensino fundamental. E tem muito aqui no Brasil assim, né? Minhas filhas estudaram em escolinhas assim. Antes de ir pro ensino fundamental, elas ficaram em pré-escolas, que eram escolinhas que era só assim. Tem é muito assim, né? Então, olha aí, a gente já tem mais uma outra questão. Quando você vai trocar de escola para que a criança vá para a primeira série, já é um problema. É outro problema, né? Sempre tem uma. Então, a adaptação da criança na outra escola. É diferente a primeira série. Né? A criança já vai começar ali a fase de alfabetização, né? Então, muda muita coisa para essa criança e para nós também, né? Então, se a gente conseguir diminuir essas questões de comportamento no nosso filho, a gente vai estar diminuindo muitos desses problemas que podem vir o ano que vem, né? No próximo ano, né? Então, essa live é para isso, né? Eu tava aqui estudando e me orientando melhor aqui no que eu vou fazer daqui para frente com o Yuri, onde que nós vamos... Qual vai ser o planejamento, né? Porque a gente tem ainda alguns meses aí, bastante meses aí pela frente, então... A gente tem outubro ainda que tá começando, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses para desenvolver habilidades aí no nosso filho, ajudar nosso filho a desenvolver melhor essas habilidades que ele precisa dentro da escola, desenvolver comportamentos, né? Principalmente do tão falado comportamento de estudante, né? Saber esperar, né? Ficar numa filinha, né? Sentar, né? A permanência, né? Também as questões de higiene, ter essa autonomia, né? Então vamos lá. Eu falei pra vocês Então, essa live é sobre a escola, sobre o ensino. Eu me perdi, porque daí caiu a live, né? Eu não tô mais sabendo do que eu falei antes pra vocês. Então, basicamente, é sobre escola, sobre o ensino fundamental, habilidades e comportamentos, tá? Eu vou tentar falar aqui pra vocês o que eu vou fazer com o Yuri. Já dei uma falada aqui, né, pra vocês. Porque a gente teve essa reunião na escola, já vou falar o que a gente falou lá. Então...
eu vou tomar algumas providências relacionadas a isso. Como eu falei pra vocês, a gente tem 5 meses aí pela frente. Então, eu quero focar mais no que o Yuri tá precisando, né, de habilidades. E também andei pesquisando e acompanhando alguns profissionais aí na internet, e fazendo alguns cursos, né, e tudo mais. E estudando sobre algumas habilidades, né, que são essenciais para as crianças irem na escola, né, começarem na escola ou irem na escola, né, que eu vou né, tentar desenvolver melhor essas habilidades, planejar isso, e que eu percebi também que são preocupações meio que geral das mães, né, então, das famílias que têm crianças autistas. Né? E como que a gente pode aplicar isso. Tá, vou falar da reunião que a gente teve na escola, né? A escola, como eu falei pra vocês, ela é uma escola que eu considero um presente de Deus realmente, porque elas são maravilhosas, a gente tem uma comunicação muito boa, é um ponto muito positivo. Então, assim, ó, essas outras escolas que o Yuri foi serviram pra mim como muita experiência, porque eu minimamente entendi o que tava dando errado nas outras. E nesse ano, o Yuri teve um avanço no desenvolvimento, assim, muito grande mesmo. Por quê? Porque, claro, tá em terapia. Eu tenho mais experiência como mãe e sei mais sobre o Yuri. Está em uma escola em que a gente tem uma comunicação muito boa. Se vocês derem uma olhada depois aqui, tem alguns vídeos aqui sobre os projetos que eles fizeram. E o Yuri participou ativamente de todos os projetos. Todos. Claro, a professora muito empenhada, né? Todos os projetos dela faz questão de incluir o Yuri em todos. Às vezes até tem impressão que foram feitos pensando no Yuri, tipo, vou fazer isso aqui, porque aí o Yuri vai, né? As crianças que são autistas, né? No caso, não só o Yuri. Mas é só o Yuri que tá nessa linha, que é autista, se eu não me engano. Tem outras crianças que têm outras questões, né? Aí, assim, sempre parece que tá até sendo pensado, né? Mas não é, porque é inclusão mesmo, né? Então, a criança se sente realmente pertencente, né? Que pertence àquele mundo, àquele contexto que está tendo. E o incentivo dessas professoras, e eu tô falando de escola, de comunidade escolar e de professores agora. Eu nem estou falando do atendente terapêutico que eu contratei via clínica para estar lá dando o apoio que o Yuri estava precisando. Nem estou falando disso ainda, tá? Porque foi na metade do ano que teve. E que foi, sim, muito bom mesmo, excelente. Porque foi lá para somar. Ele não foi lá para estar no lugar dos professores. Ele era o apoio do Yuri, porque é isso que um atendente terapêutico faz em sala de aula, né? Ele tá lá para ser o apoio que aquela criança precisa. Né? Então tem aqui alguns projetos, né? Teve o projeto aquele que ela colocou luzes neon na sala, teve o outro projeto do livro, né? O Yuri participando de todas as atividades. Claro, é isso que tem que acontecer. É isso que a gente espera. Só que, infelizmente, a realidade não é essa. Como eu falei, as outras escolas que o Yuri, né, passou e que eram particulares, não funcionaram. Eu não tinha abertura com os professores. Teve escola que eu não podia entrar de jeito nenhum. Entende? Essa escola, eles fazem questão que a gente entre. Desde o início, eles fazem questão de escutar o que eu tô falando. Entender os meus problemas. Entende? Isso é uma escola inclusiva de verdade, né? E fizeram muitos passeios ao ar livre. Eles têm um projeto de tirar telas, né? De não tem telas, né? Não. Até assim, a questão do comunicador do Yuri, que é uma tela, né? Foi bem difícil um pouquinho porque também, assim, é usado muito o PECs, né? É usado a comunicação alternativa aumentada também em placas, né? Também tem na escola, porque senão tem lugares que não vai poder ter o tablet, né? Foi feito um trabalho maravilhoso sobre telas, sobre tirar telas das crianças, não fazer parte da vida das crianças, que é uma coisa que atrasa de uma forma... É demais, né? O atraso do desenvolvimento das crianças no geral, um celular, né? Que é uma coisa muito acessível, né?
Então eles fazem realmente um trabalho assim que, de verdade, eu gostaria que todas as crianças tivessem acesso a uma escola como essa, né? E a preocupação deles nessa reunião, a preocupação delas, né? Nessa reunião. Então, essa reunião foi para mostrar para os pais, né? Como que vai ser daqui para frente até o final do ano. Até o final do ano letivo na escolinha, né? Então vai ter lá a leitura do livro A Árvore da Gratidão, né? Que eu nem vou me aprofundar nisso. Então é uma reflexão do livro, uma história do poder de ajudar os filhos e toda a família a ter um momento de conexão. Então, se isso não é socializar, eu não sei mais o que, né? Isso é uma... Então, um processo de letramento na pré-escola. Eles explicaram pra gente como é que é o processo de letramento na escola. Então, durante os primeiros anos escolares, as crianças estão imersas em um ambiente de aprendizagem contínuo, no qual são estimuladas a explorar, questionar e interagir com o mundo que as cerca, né? Portanto, o letramento não se restringe apenas ao contexto formal da sala de aula, mas deve ser integrada às vivências cotidianas e às brincadeiras, tomando o aprendizado uma experiência prazerosa e significativa. Então, só numa escola ter essa consciência, né? Ter essa consciência sobre os seus alunos e o aprendizado, já é um grande presente, né? Então, essas famílias, essas crianças, e eles fazem, né? Eles chamam a gente, fazem questão que a gente esteja na escola, pertence à escola, a escola parece uma casa, é muito, muito legal mesmo. Então, assim, para uma criança que é autista, que tem atraso de desenvolvimento, que tem questões... Ó, tirar as telas por aqui foi um divisor de águas, e até para nós, né? Eu tô restringindo ao máximo o uso de telas para mim também, porque estava prejudicando o meu desenvolvimento. Então imagina uma criança. Então só dessa escola ter essa consciência, né, já é maravilhoso. E é o mínimo. Gente, é o mínimo que toda escola deveria ter, né? Então precisamos desenvolver, diz aqui, ó, precisamos desenvolver, né? Isso aqui é uma reunião, tá? Uma reunião da escola, e essa aqui é a pauta, todos os pais receberam essa pauta da reunião, e essa reunião é apenas uma, que já teve várias durante o ano. Então, cada vez que começa um novo projeto na escola, eles trazem para os pais o que está sendo acontecido. Então, isso aqui é a reunião, é a última reunião do ano, em que eles trazem a pauta do que vai ser feito até o final do ano para preparar as crianças para o ensino fundamental. Eles têm esse cuidado, entende? Não é que não foi preparado desde o início do ano. É esse o papel deles, da pré-escola, preparar para o ensino fundamental. Então, eles têm uma programação, eles têm um objetivo para essas crianças e inclui todas as crianças, e todas as crianças em conjunto vão. Se vocês vissem as crianças, como eles cuidam do Yuri, como eles protegem o Yuri, como eles incluem o Yuri, isso é ensinado na escola. Isso foi ensinado pelos professores. Ensinaram as crianças a fazer isso. Então, não é o Yuri não foi só o Yuri que foi incluído ali naquele meio. As crianças estão incluídas no meio do Yuri, com ele. Entende? O diferencial da coisa. Então, precisamos desenvolver e aprimorar o vocabulário, descobertas de palavras novas e seus significados. Comunicação, né? O comportamento verbal das crianças, certo? Usar a fala para expressar seus desejos, pensamentos, apresentar os conhecimentos prévios dos assuntos abordados. Reconhecer as letras do alfabeto e os números. Reconhecer seu nome. Escrita do nome. Desenvolver a escuta. Histórias, tempo de ouvir. Desenvolver a escuta, né? Porque até para nós é muito fácil a gente se comunicar, mas não escutar os outros, né? Muito fácil. Então, explorar a criatividade. Ou seja, como eu falei antes, tudo isso ao longo do ano foi desenvolvido. Mas, o que eles estão dizendo para nós pais? Precisamos olhar para isso. Vamos fazer isso em conjunto? Vamos fazer isso todo mundo junto? E daí a gente já vai falar, a gente já está falando dessa integração, né? Da gente ser equipe, né? A comunicação, existe uma comunicação entre a família do Yuri,
a escola e os terapeutas. Os terapeutas vão na escola. E a escola abre as portas para a nossa família, abre as portas para os terapeutas, existe a comunicação, nem que seja via papel, via o caderno. Porque o Yuri tem caderno de anotação. Nas terapias. Tem o AT, tem ali os descritivos dele, né, que são levados para os terapeutas depois analisar. E a escolinha também, a prof faz questão de anotar tudo o que aconteceu com o Yuri. A próxima live que eu falar sobre escola, eu vou mostrar para vocês o que elas escrevem. Coisas tipo assim, ó, hoje o Yuri permaneceu mais tempo com os colegas e praticou a pintura com lápis de cor. Elas falam lá nas palavras delas. Mas elas explicam o que o Yuri fez. Né? Então, eu, como mãe, eu me sinto assim, nossa, que bom, né? Eu tô sabendo que o meu filho, além de tá desenvolvendo a motricidade fina ali, né? Tá ali ele ainda está ali com os colegas e permanecendo por um tempo maior com os coleguinhas, sendo que lá no início do ano foi uma questão que eu apresentei, uma preocupação que eu apresentei para a escola. Digo, não, o Yuri não tem permanência. O Yuri não espera muito, né? Ele quer... Ele não tem um tempo de espera, né? Então, tudo isso foi trabalhado ao longo do ano e com os terapeutas. Então, ou seja, elas anotam o que aconteceu, mas me contando que, sim, ele tá tendo maior permanência, né? Eu acho o máximo isso, né? Então, vamos lá. Então, precisamos desenvolver, né? Então, eles fizeram um olhar geral lá com as crianças, né? Com todas as crianças, entenderam que essas questões aqui precisam ser mais focadas nisso agora. Então, tipo, já pintaram muito, já brincaram muito, já fizeram muita coisa que são de comportamento livre, que as crianças desenvolvem outras habilidades, mas essas aqui precisamos focar mais agora nesses últimos meses para que essas habilidades desenvolvam melhor para se preparar para o ensino fundamental, né? Então, a importância da autonomia. Aí é terceiro tópico, ou quarto. Terceiro tópico. A importância da autonomia para as crianças. Nós não estamos falando só do Yuri, é para todas as crianças. O desenvolvimento da autonomia na infância permite a construção de uma personalidade saudável, possibilita o desenvolvimento da capacidade de resolver conflitos ao longo da vida, além de ajudar no processo de aprendizagem, tá? Além de ajudar no processo de aprendizagem. Como estimular? Ao usar o banheiro, organizar a mochila, guardar seus pertences, roupas, sapatos e brinquedos, amarrar seus cadarços, resolver pequenos conflitos, ajudar os amigos, tarefas de pequenas responsabilidades, pegar material na secretaria, por exemplo, e tarefas de cabeça. Será que é pentear os cabelos, lavar os cabelos, essas coisas? Não entendi essa parte, mas enfim. Aí assim, gente, a importância da autonomia. O que uma criança autista precisa mais desenvolver, né? Então, a gente tem que... Então, é nisso que eu vou mais focar também. A escola já está nesse processo, como vocês estão vendo. A escola está muito, muito nesse processo, né? E também entendam que é a turminha toda trabalhando juntas nessas questões, né? Que eles colocaram aqui. Precisamos desenvolver a importância e daí aqui a importância da autonomia, né? Ou seja, todos nós pais vamos estar em conjunto com a escola trabalhando essas habilidades que precisam ser melhoradas, mais observadas, mais trabalhadas, cada um no seu ritmo, né? E aí a gente sabe, né, que a criança que é autista, a gente precisa mais e mais e mais, né? E também com outros... Gente, desculpe o barulho, tá? Hoje eu não tô em casa, tô com barulhos diferentes, né? Sempre tem barulho, mas hoje os barulhos são outros. Enfim. Então, aí, a gente, né, eu, mãe, né, do Yuri,
a gente tem outras preocupações, né? Diferentes das outras mães, né? Porque a criança é autista, nossos filhos são autistas, não, minha criança que é autista. Então, eu tenho que fazer mais intensamente que as outras mães, né? Então, e desenvolver mais ainda, né? Então, vai ser terapias, né? Os terapeutas, né? Eu, né? Em casa, nós em casa, né? Não só eu, mas a irmã, o Carlos, todo mundo lá em casa, todo mundo, nós três, nós quatro, né? Com o Yuri. Vamos desenvolver, vamos focar nessas habilidades aqui, né? E principalmente, não só nessas questões de uso de lavabo, né? As práticas de lavabo, né? A organização do quarto, ele ter mais autonomia, ele guardar de seus pertences, voltar para ele essa responsabilidade de resolver conflitos, né? E deixar com que ele faça isso mais, né? Porque na escola vai estar sendo feito isso. Eles estão trabalhando isso lá. Os terapeutas também. Então, nós estamos nessa, né? E aí, o Yuri tem um hiperfoco muito grande em pato, né? Que a gente vai ter que começar a diminuir esse hiperfoco nele. Não é diminuir, é, sei lá, botar horário, vou ter que achar umas estratégias para isso. Porque esse hiperfoco acaba não deixando, não permitindo, muitas vezes, que ele desenvolva melhor, né? Essas questões, essas habilidades e esses comportamentos que precisam ser mudados ou então adquiridos, né, por ele, né? E aí, o que acontece? Eu vou focar agora, como eu já tinha falado na outra live, não sei se você viu, mas enfim, até tá fixado aqui no canal, eu estou falando sobre o Autismo Infinito Planner agora. Eu vou focar no Planner, né, que eu já falei pra vocês, que desde lá de 2020... 2021, eu tenho um planner que eu planejo aí tudo que vai ser feito, então agora não seria diferente para preparar o Yuri. Usei até 2023, esse ano 2024 eu foquei mais no plano atípico e eu deixei o planner de lado, mas agora eu tô sentindo essa necessidade de voltar com ele, e voltar com o rodízio de habilidades também, que eu tenho já muitos anos também, muitos anos mesmo. Então, isso veio tudo a calhar e tudo junto aí, tudo. E eu vou começar a falar mais sobre as habilidades do rodízio de habilidades, que também inclui lá no planner, né? E, como eu falei antes, tem 5 meses aí pela frente, até que o Yuri vá para a escola. E adquira mais habilidades. O planner já me ajudou muito com ele, o rodízio de habilidades sempre me ajudou, né? Sempre. Mais que isso, né? Eu sei... pelo menos minimamente nessa vida, eu sei como lidar como desenvolver essas habilidades nele, né? E é muito importante isso, né? O conhecimento salva, é muito bom a gente saber como ajudar nossos filhos a seguir aí nessa vidão aí, nesse mundão aí do Brasil, em que a gente, quando consegue ter terapias ainda, é uma função, né? Lidar. E que também as escolas sempre vão ser, porque, como eu falei no início, a gente é aonde começa a socialização dessa criança, onde começa a vida fora de casa, onde a criança é inserida no mundo, onde ela vai viver ali com outras, né? Hoje eu tô na casa aqui em Balneário Camboriú, né? Eu moro em Itajaí, né? Nós moramos em Itajaí, mas a gente tem uma casa aqui em Balneário Camboriú também, que é onde fica todos os instrumentos musicais. E foi o Dick Carlos, musicoterapeuta, aqui no Instagram. Aí, nós estamos aqui hoje, né? O Yuri e a Júlia não estão comigo, estão com o pai. Então, eu tô aqui mais de boa, assim, né? A cada 15 dias eu tenho essa folguinha, tá, gente? A cada 15 dias eu tenho um meio de dar uma relaxada um pouco, e eu tô aqui conversando com vocês. Então... vou falar muito mais agora sobre o rodízio de habilidades e as 10 habilidades dele, tá? Vou começar a gravar hoje, enquanto eu estudo, enquanto eu vou também formatando ali e mudando algumas coisas do planner, eu vou fazendo aqui uns stories e alimentando os destaques. Então, nos destaques aqui do Instagram, vocês vão encontrar as 10 habilidades ali e para que elas servem. E agora eu vou começar a falar como aplicar. E elas fazem parte do rodízio de habilidades, que logo vai estar disponível para vocês adquirirem, tá?
e também estarem aí a desenvolver nas suas crianças aí de uma forma mais prática e leve também, porque é isso que eu fiz, é isso que eu faço com o Yuri, né? Num plano atípico eu falo bastante sobre comunicação, eu falo muito sobre mães, né? E eu acho sempre vou achar que as mães em primeiro lugar, a gente precisa se cuidar pra gente poder cuidar dos nossos filhos, né? Meu Deus, essa minha tosse tá muito chata. E aí, assim, vamos... eu também, né, pensando aí, né, nisso, nessa reunião aqui, e no que eles estão observando lá nas crianças, o que eles vão fazer para planejar, de qual vai ser a programação deles aí para preparar essas crianças para o ensino fundamental. E eu, como mãe de uma criança autista, o que eu vou fazer para... Aí já estou buscando formas de melhorar aí as questões do Yuri para que ele tenha maior permanência, adquira habilidades que ele precisa de estudar, né, para melhorar o comportamento do estudante dele. Então, eu dei uma estudada e dei uma olhada no que os profissionais têm feito por aí, né, e estão analisando, né. E aí a gente tem... Eu vou focar em algumas habilidades, né, que são mais... que pra mim, que pra o Yuri é muito importante, mas que eu vejo que é muito importante para outras crianças autistas também, né. Então, a comunicação, né, que preciso melhorar bastante. Claro, o Yuri é não verbal, né. O Yuri está desenvolvendo a fala, está desenvolvendo o comportamento verbal. Gente, eu tava com o meu negócio aqui agora. Que coisa, sumiu. Ah, não, eu só fechei aqui. Começou o ensaio do Carlos. Contato visual. Ai, tava agora mesmo com o negócio aqui. Então, desculpem, gente, tá bem chato esse retorno. Comportamento verbal. Então, o comportamento verbal, ele é uma das habilidades do rodízio de habilidades, tá? Então, a habilidade de comunicação, né? Então, a gente precisa buscar meios de treinar e de ajudar nossos filhos a se comunicar melhor, né, na escola, né? Para que ele consiga comunicar aí as vontades dele, né? E quando ele se sentir em apuros, saber como lidar com isso, né? Então, o comportamento verbal é um dos fundamentos da comunicação, né? Então, mas o meu filho é verbal, ele se comunica até bem, mas o comportamento verbal sempre vai ter que ser trabalhado nessa criança, assim como em qualquer outra criança. Meu Deus, hoje eu tô péssima, né, gente? Mas enfim. O início da jornada verbal, né? O desenvolvimento de vocabulário, construção de frases e comunicação fluente, né? São 4 passos aí para esse comportamento verbal. Então, a habilidade de comunicação é uma delas que eu vou trabalhar bastante no Yuri, né? Então, praticar com ele bastante frases. O Yuri usa o comunicador, plaquinhas também, né? Que possa ajudar a criança. Mas uma criança que é verbal também tem que treinar algumas frases novas, né? Que a criança talvez... Às vezes a gente tem a impressão que a criança vai saber lidar, né? Mas não, né? Por exemplo... Às vezes falta ali uma palavra, uma frase que a criança não preciso de ajuda, não sei, N coisas, né? Então, identificar ajuda, né? Ou uma pausa, alguma coisa, e ele saber identificar. Então, isso tudo é um treino, né? Então, praticar frases. Use jogos e atividades diárias para praticar frases úteis, né? Então, muitas vezes nós, mães e crianças que não são verbais ou que estão nesse processo de adquirir, né, o comportamento verbal, a gente acaba não falando muito com essa criança. Então, até nós, às vezes, temos que nos policiar aí, né, nos gerenciar também nesse sentido de conversar, de falar frases, estimular o comportamento verbal, né? Eu tô aqui falando com as mãos, com o corpo. Então, existe um comportamento também, o apontar, né? Para indicar o que quer. Imagine se a criança não tem isso dentro de uma sala de aula. A professora tem lá mais outros 20 alunos, né? Não sei se essa criança vai ter um atendente terapêutico ou não, ou um professor de apoio. Então, a gente conta com isso, né? A gente quer isso, mas muitas vezes não tem. Mas nosso filho minimamente tem que ter um comportamento verbal, né?
Porque para ir para a escola tem que ir para a primeira série, né? Independente de ter esse comportamento verbal ou não, saber se comunicar ou não, tem que ir para a escola. É o direito dele, né? E a gente é cobrado por isso, né? Vai a gente não colocar na escola, pra ver o que acontece, né? E aí, e é assim, a criança que é autista, ela não tem essas habilidades, muitas vezes, não adquiriu o comportamento de estudante, mas ela tem que estar lá na escola. Porque atingiu ali a idade para estar lá e ninguém quer saber se a idade dela não é a idade mental ou né, o desenvolvimento da criança não é igual ao das outras crianças. Tem que ir para a primeira série. Imagine que a gente vive no Brasil, num lugar onde que as crianças têm até a terceira série para ser alfabetizadas. Ou seja, a criança não é mais alfabetizada na primeira série, pode ir para a segunda e para a terceira série sem ler nem escrever. Aí chega no quarto ano, não é mais série, né? Quarto ano, essa criança talvez vá para lá sem ter a base, que é a alfabetização. Porque tem que ir para frente, gente. A nossa realidade no Brasil é assim. Entende? Aí para você não colocar o seu filho na primeira série com a idade que tem. Oi, filha, bom dia, meu amor. Lindona. Minha filha Júlia tá na live. Então, gente, aí, imagine que a gente tem que colocar, independente dele ter essas habilidades, esse comportamento igual dos outros crianças ou não, tem que estarem lá. Tem que seguirem o fluxo, tem que seguirem não tem essa escolha. Precisam ir para a escola, certo? Aí, vamos lá. Comportamento verbal, que eu já falei agora, né? Então, as habilidades de comunicação, né? Vou focar bastante nisso, né? Os benefícios das habilidades de comunicação na escola, né? Que é a maior independência, aprendizado facilitado, melhores interações sociais e redução de estresse, né? Para essa criança. Vamos superar, né? Superando os desafios na comunicação, né? As objeções, né? Meu filho não fala, né? Objeção 2, ele só repete o que ouve. Vamos superar essas objeções. A objeção 3, ele se comunica em casa, mas não na escola. Então, a gente precisa treinar essa comunicação com essas crianças. A gente não tem essa escolha de não treinar, de não desenvolver. Às vezes eu falo treinar porque para nós pais acaba sendo uma forma mais didática de entender, tá bom? E é um treino. É um treino. Muito se usava antes, porque eu vou robotizar o meu filho. Você tem escolha, gente. Ou vai robotizar ou não vai. A gente tem escolha nessa vida. Então é isso, certo? Você quer ou não quer? Robotizar vai te diminuir? Vai diminuir teus problemas ou não? Escolha, certo? Então, os passos para melhorar a comunicação, né? Então, eu tenho estudado muito, então, desde essa reunião, que foi na quarta-feira. Eu já vinha com essas preocupações. Como eu falei antes, a gente não tem escolha. O Will, com 6 anos, vai ter que ir para a primeira série. Ninguém quer saber se ele tem habilidades para isso ou comportamento. Ninguém quer. Ele tem 6 anos, ele tem que ir para a primeira série. O mundo não vai parar para lembrar que o Yuri é autista. Segue o fluxo. Todo mundo no mesmo ritmo, certo? Outra coisa sobre o comportamento verbal, a gente não pode esquecer. Não, comportamento verbal, né? E as habilidades de comunicação. São coisas distintas, mas que estão sempre juntas. Vamos lembrar que a alfabetização é um meio de comunicação também. Então, se o seu filho aprender a ler, a escrever, ele vai estar se comunicando. A escrita é uma comunicação, né? Então, a criança tem que desenvolver ser alfabetizada, né? Não é uma opção. Gente, eu conheço e já ouvi falar de adolescentes que não sabem ler nem escrever, gente. 2024. Por quê? Porque são autistas.
Para, né, gente? Vamos. Não dá? Não dá. Não dá. Tem criança autista aqui que eu conheço que está na 5ª série, sofrendo com bullying, que sofreu violência física, que não sabe ler nem escrever. Eu não quero isso no meu filho, de jeito nenhum. Então, se a escola é muito importante. Tem que desenvolver habilidades, tem que desenvolver comportamentos, tem. Vambora. Vambora, porque tem que fazer. Então, a gente precisa ensinar para o nosso filho habilidades de comunicação, né? Estabelecer rotina, o caminho para a estabilidade, né? Então, manhã, tarde, noite, rotina. Como eu falei antes, eu cheguei a tirar o Yuri já de escola, porque a escola deixava ele fazer o que ele queria. E aí nós tinha que estar lidando com o terapeuta e em casa, atrás de rotina. E quando a gente percebeu, a gente estava correndo atrás de mudar comportamentos que ele estava adquirindo em escola. Aí não vale a pena, né? Só que agora não tem mais opção. Ele tem que ir para a 1ª série. Então, estabelecer uma rotina, né, gente? Benefícios de uma rotina bem estabelecida, a redução de ansiedade, né, melhor gerenciamento de tempo, melhorias nas habilidades de vida diária e transição mais suave, né, mais... Crianças habituadas a rotinas em casa tendem a se adaptar mais facilmente às transições e rotinas de ambiente escolar. De novo, é uma opção sua. Ter ou não ter uma rotina, opção sua, mas aí lá na escola o bicho vai pegar. Comigo já aconteceu o contrário, era em casa que nós tínhamos uma rotina bem regrada, porque a gente não vive sem rotina. Não vive. Por quê? Porque nós temos um filho que é autista. Então, nós precisamos de rotina. Rotina do sono, rotina alimentar, rotina de brincadeiras, rotina de desenvolvimento, rotina. Rotina de trabalho, rotina. Todo mundo tem rotina, né? Nosso cognitivo funciona com rotina. Né? O ser humano que resolve que não, que rotina é chato, vai ser monótono, não sei o quê. Monótono é você não ter uma rotina e quando tem uma coisa que é diferente, você nem identificar uma coisa que é diferente porque você não tem rotina, é tudo sempre igual, né? Então, não faz nem sentido. Então, é uma opção sua ter rotina ou não pro seu filho, mas lá na escola ele vai ter uma rotina. Tem a hora do lanche, tem a hora do recreio, tem a hora de entrar, hora do lanche, a hora do recreio, hora de ir ao banheiro, não sei como é que funciona isso, se dá pra ir no banheiro toda hora, mas enfim. E a hora de sair. Tudo tem hora. Né? E às vezes vai ter algum contratempo no meio do caminho. Vai mudar alguma coisa. Ou vai ter, né? Vai mudar a professora. Então, vamos superar desafios de implementação da rotina, né? Objetivos, né? As objeções. Meu filho resiste à mudança de rotina. 2. É difícil manter a consistência todos os dias. A rotina parece monótona e restritiva. Abordagem eficaz para estabelecer rotina, tá? Então, eu tenho feito algumas coisas, estratégias aqui pro Yuri, que tem dado certo, que eu quero mostrar para vocês. Primeiros passos para estabelecer uma rotina, né? Então, tem tudo aqui sobre rotina. E aí, também tem as habilidades sociais, né? Então, eu já falei da comunicação, né? A comunicação, a rotina e a parte de socialização, né? Que tem benefícios, que é a maior inclusão, melhoria na comunicação, redução da ansiedade social e desenvolvimento de amizades, né? A criança aprende a ter mais, deixa eu ver aqui, interação social, construindo pontes, reconhecimento, saudação, compartilhamento, brincadeira simples, tá? Então, daí tem abordagem eficaz para ensino de habilidades sociais. Primeiros passos para melhorar a interação social, né? E depois, gerenciamento sensorial. Não sei como é que é seu filho. Meu filho, ele tem bastantes questões sensoriais, muito mesmo. Então, a gente precisa identificar primeiro, né? O que é, né? Identificar. Estratégias que acalmam, né? Essas questões sensoriais. O Yuri tem também. Isso também eu falo bastante no planner, né? E às vezes eu vejo mães, eu converso com mães que meu filho, acontece tal coisa, não quero ser muito pontual, mas enfim, acontece tal coisa com meu filho. Aí eu digo assim, mas será que é sensorial?
Daí ela diz assim, como assim? Não sei. Daí eu digo, tá, mas você não identificou, não entendeu o que tá antecedendo esse comportamento? Talvez ele não sei, deve ser um ruído que faz nesse momento, ou então a criança tem alguma coisa ali que tá... Por exemplo, banho. Meu filho não quer lavar o cabelo de jeito nenhum. Às vezes é porque ele tem medo tem alguma sensibilidade no couro cabeludo, no cabelo, ou então simplesmente ele tem medo do shampoo. O shampoo nem é medo, é uma aversão àquele shampoo, aquele negócio que é gosmento pra botar no cabelo. Então, antes mesmo dele entrar no banho, ele já começa a chorar, já começa a ter aversão àquilo ali, né? Enfim, é só um exemplo bobo que eu tô dando, porque entre milhões que pode existir, que tem, né? Então, identificar, né? Identificar as questões sensoriais, estratégias que acalmam o uso de ferramentas de comunicação de necessidades, tá bom? Isso é gerenciamento sensorial, tá? Deixa eu ver aqui, falando ainda sobre isso. Então, eu tô falando aqui sobre as questões que eu vou abordar a partir de agora, né? E prestar mais atenção. Sobre o gerenciamento sensorial ainda, que é base e conforto, estratégias práticas de gerenciamento sensorial, superando desafios do gerenciamento sensorial, implementação correta de gerenciamento sensorial, primeiros passos para gerenciamento sensorial. Tudo isso são questões que eu tenho observado no Yuri, observado que eu preciso tomar providências, digamos assim, e fazer alguma coisa para preparar o Yuri para o ensino fundamental, para a escola ano que vem, porque eu vejo que são questões que precisam ser trabalhadas nele para diminuir maus comportamentos, para diminuir e para que ele possa adquirir mais habilidades, para que lá na escola diminua as questões. Né? Não sei se eu fui clara, mas enfim. Para que nós, mães, tenhamos menos questões com a escola, né? Uma melhor comunicação com a escola e que nossos filhos consigam desenvolver melhor no ambiente escolar, certo? Então é importante fazer esse tipo de questão. E a quinta é a autorregulação, né? Então, não sei como é que é aí com vocês, mas o Yuri tem que se autorregular o tempo todo. E ele anda para um lado e para o outro, bastante. Uma das questões é também a permanência do Yuri, que é pouco, né? E também que ele corre, né? Simplesmente. Eu não sei os nomes, né? Científicos, eu não sei falar de uma forma mais. Enfim, eu não sou neurocientista, então não tenho nada que tá falando como uma neurocientista, né? O Yuri, ele tem essa coisa de. Eu tenho que andar com ele de mão bem pegada mesmo. Porque se ele vê uma coisa, ou então, sei lá o que passa na cabecinha dele, vum, ele corre, né? Ele vê um portão abre, ele acha que ou uma porta abre, ele tem que se jogar. Porta fora, portão fora. E a gente tem melhorado bastante o esperar nele, né? Porque espere mais, tem maior permanência na espera e maior permanência em atividades. E a autorregulação ele tem muito porque, claro, ele tem uma sobrecarga, daí tem que dar uma... Então, melhorando aí as questões de autorregulação, o que é, né? É melhorar o autocontrole dele mesmo. Isso é bem difícil, gente, bem difícil mesmo. Então, quando isso acontece, melhora a aprendizagem, relações mais positivas, né? A redução do estresse e maior independência. Aí que vem a tal de independência, que a professora pontuou, né? As professoras pontuaram na reunião. Precisamos desenvolver, né? A importância da autonomia, né? Técnicas eficazes de autorregulação, né? Respiração profunda, né? Caixa de sentimentos, essas coisas, brinquedos calmantes, essas questões, né? Essas coisas que a gente pode trabalhar neles até que reduza um pouco, né? Porque em sala de aula é um problema, gente. Superando desafios na autorregulação. É claro que a gente não vai tirar esses comportamentos que são do autismo, são da criança, mas a gente precisa reduzir para que eles desenvolvam e para que eles tenham menos, essas questões não atrapalhem tanto no desenvolvimento escolar deles.
Então, a gente vai ter que superar desafios de autorregulação, né? Desafios comuns, estratégias de superação e benefícios a longo prazo. Implementação correta de autorregulação, né? Introdução gradual, criação de planos visual, colaboração com a escola e reforço positivo. Aqui, ó, colaboração com a escola. Isso me ajuda bastante, entendeu? Porque no momento que eu comunico uma questão de autorregulação do Yuri para a escola entende aquele comportamento dele. E os coleguinhas também. No momento que as crianças veem que um adulto está entendendo que o Yuri está se autorregulando, as crianças entendem já que não, tá, ele está se autorregulando, ele é assim. É assim. Entende? Entende a importância da comunicação e da colaboração da escola? Então, preparar a criança para a escola e nos preparar para a escola, para a gente poder preparar o ambiente escolar para o nosso filho, é muito importante. Então, é uma conversa, é um ambiente que a gente precisa cultivar e se fazer existir. É meio que assim, entendeu? Se não existe, a gente precisa fazer com que ele exista. De uma forma muito empática, de uma forma muito tranquila. É uma conversa de muito tempo, não é uma conversa de 1 hora, é uma conversa de um ano inteiro. É uma construção, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Né? Então, a gente tem que diminuir também essa ansiedade em nós, em querer que as pessoas nos entendam do nada. Elas não são obrigadas para começar e também não sabem. Quem sabe é a gente. Então, as pessoas também precisam gradualmente entender sobre o Yuri, sobre o João, sobre o Pedro. É gradual isso. Assim como elas também têm que entender sobre as outras crianças que não são autistas. É um processo. Primeiros passos para a autorregulação, né? Vou falar, habilidades de comunicação, a chave para a expressão. Então, como eu disse, essa conversa aqui, ó, dessas habilidades que eu quero treinar no Yuri e mostrar para vocês os meus resultados e o que eu estou fazendo, não é um processo que chegou do nada para mim. Então, eu já trabalho as 10 habilidades que fazem total sentido para preparar essas habilidades e desenvolver o Yuri para o comportamento de estudante, né? E também já trabalho o planner, que me dá essa comunicação e essa amplitude sobre o desenvolvimento do Yuri. Então, não é uma coisa que eu tô tirando do nada, né? Ontem eu brinquei, eu disse, esse ano eu tô me formando. Daí, tá se formando? Tô me formando mãe de criança autista. Fazem 5 anos que eu estudo sobre autismo. Fazem 5 anos que eu faço curso, que eu busco informação, que eu leio sobre autismo. E isso é em todo momento. Então, se eu fosse na faculdade, eu acho que eu não ia ter estudado tanto, não. E é isso. Então, já veio, são coisas que eu já venho falando há muito tempo. Então, não... Alguém me chamou, gente, eu tenho essa triste questão. Tenho 2 questões em live. Eu não consigo responder, porque eu não consigo ler aqui. Eu acho até que eu tenho que tirar os comentários. E também, quando as pessoas me convidam para entrar na live também, eu não vejo. Eu fico tão focada no que eu tô fazendo aqui, que tem um monte de coisa aqui na minha frente, ó. Muita coisa aqui na minha frente, muita coisa, sabe? E livros, e cadernos, e coisa, o computador aqui. Então, não consigo ver essas coisas. Gente, então é assim. Combinado, pessoal? Eu vou falar agora voltar a falar sobre as 10 habilidades do rodízio de habilidades que tá aqui, e do rodízio de habilidades em si, que tá aqui nos destaques já, alguma coisa. Faz parte do módulo compromisso do planner também. E também faz parte do próprio planner, o planner físico, que é um livro, um caderno, que eu mostrei na live anterior. Uma live que tá aqui fixada sobre o Autism Fit Planner. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigada por estar aqui até o final. Se você for assistir a live gravada, ou aqui ou no YouTube, por favor, comente alguma coisa aí pra me dar uma luz, pra me ajudar aí, tá bom? E eu vou sim disponibilizar um e-book sobre essas habilidades que eu tenho, que eu vou desenvolver e que eu vou conversar aqui com vocês a partir de agora. E aí vocês vão ter todo o esboço lá do que eu tô falando. Tudo junto para vocês imprimirem e usarem e lerem e buscarem estratégias, né? Também tem um projeto de ferramentas sobre essas habilidades aí
para desenvolver na criança em ambiente escolar, para viver num ambiente escolar, né? E aí eu vou criar ferramentas para cada uma delas, tá? E tem o projeto do lavabo também, que eu quero mostrar para vocês mais tarde também. Porque essas práticas de lavabo, a criança tem que fazer com autonomia, né? Ah, tá na hora de fazer o lanche. A criança já tem que saber que vai ter que lavar a mão e ir lá lavar a mão, lavar com sabonete, secar a mão, tudo sozinha. Então a gente tem que treinar isso na criança. Ah, vou no banheiro. Ir no banheiro, fazer todas as, né, a prática ali do vaso sanitário, né? Se limpar, tudo isso. Entende? Então tudo isso tem que ser treinado para desenvolver, né? O Yuri tá fazendo desfraude esse ano, né? Então ele ainda não vai lá no vaso, baixa a roupinha e senta e faz xixi. Ainda não. Ainda tem que, de meia em meia hora, dizer pra ele: olha, banheiro, comunicar lá no comunicador. Aí que ele vai. Ele não por si só vai. Entende? Então é muito trabalho mesmo. Eu sou como vocês. Eu tenho uma criança que eu preciso desenvolver e que vai pra escola. Não tem erro. Ela vai pra escola, criança, e é isso. Ano que vem o Yuri vai para uma escola de aplicação da Univale, que é uma universidade aqui no Vale do Itajaí, Santa Catarina. E eu espero que o meu filho entre na Univale e saia de lá formado daqui a alguns anos aí para frente, daqui 20 anos que seja, que ele entre ali e não saia mais. Ali que eu digo, ali, lá em Itajaí, né, que hoje eu não tô lá. E é isso, gente. Muito obrigada. Vamos encaminhar nossos filhos aí nessa vida escolar da melhor forma possível para que eles vão para a faculdade, né? Ensino médio, faculdade, se formem e que eles tenham uma profissão maravilhosa e constituem família e a gente veja tudo isso, né? Maravilhosamente bem, né? De saúde nós também, né? Sem ter que estar passando por tanto perrengue com escola, né? Uma forma bem mais leve, mais saudável para todas nós, tá bom? Muito obrigada. Agora não sei como é que saiu essa live, mas eu vou dar uma olhada se eu consigo juntar as duas. Obrigada por estarem aqui até o final, tá? Deixem seus comentários, por gentileza. Beijo.